Você já ouviu falar sobre gamification ou gamificação? Esse é um termo novo, quer dizer, não é tão novo assim, mas você vai descobrir o que é daqui a pouco aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25 com o Luiz Gustavo Lintz. Seja bem-vindo. No seu retorno aqui ao café, né, Luiz? Isso, mais uma vez obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu te chamo de Luiz, né? Porque eu costumo te chamar de Gustavo e o seu nome tu estava me contando agora que é um nome mais extenso um pouquinho, né? Isso, Luiz Gustavo é engraçado que a família toda me chama de Gustavo, ou de Gu, né, apelido. E eu lembro que na minha adolescência ligou um amigo meu. Naquela época era telefone fixo, não tinha celular, viu? Alguém ligou de algum orelhão. Ligou em casa e meu pai atendeu. Eu queria falar com o Luiz, ele falou, não tem ninguém com esse nome aqui. Né? E de tão habitual que ninguém chama, né? Ninguém chamava dos dois nomes. Minha esposa tem dois nomes, todos os irmãos da minha esposa têm dois nomes. Né? Na década de 60, 70 e até comecinho da de 80 era comum ter dois nomes, né? Sim. E eu brinco que a vida inteira na família fui chamado de Gustavo, na faculdade também Gustavo, quando eu me formei como dentista, Dr. Luiz Gustavo, quando eu fui para a área de coach ficou Lintz, então eu tenho 3 nomes, você pode escolher. E é interessante, né? Porque acontece muito da gente ter um nome na família e na escola outro, na faculdade outro. Quem vai para o exército acaba adotando o sobrenome, né? Então essa confusão ela é mais comum do que a gente pensa. Eu falo que a gente tem um nome, a nossa razão social é o nome da família. E o nosso nome fantasia é o que você vai usar no mercado corporativo. Boa né? definição. Bom, o Luiz Gustavo Lintz é fundador do Grupo Lintz. Ele é o chamado Dr. Coach e na realidade de formação ele é dentista. Ele atualmente trabalha como coach, é mentor de projetos, ele é especialista na teoria DISC, mas ele também é um especialista neste termo que a gente usou agora na abertura do programa, que é a gamificação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, Gustavo. O que é a tal da gamificação? Conta pra gente. Bom, o termo gamificação, aportuguesado, né, ou gamification, como você mesmo falou, eu sempre utilizei como jogos. Jogo, ferramenta lúdica, isso há mais de 20 anos. De uns 8, 10 anos para cá, que esse termo está mais forte, porque a gamificação ela é uma estratégia de engajamento, né, para você motivar pessoas para uma determinada ação, normalmente voluntária. E aí, isso você tem vários programas de pontos, programa de fidelidades, milhas, acumule pontos, você vai num determinada rede de supermercado, você junta selinhos, tudo no isso. Outro você precisa se cadastrar para ter desconto, né? Isso, outro você tem que se cadastrar, outro você no cadastro ganha pontos, então nós vamos depois aprofundar um pouco mais essa questão desses programas, mas isso nada mais é do que um jogo, né? Você lembra antigamente que você tinha umas enciclopédias, acho que era da Disney, dos escoteiros, que você tinha que pegar lá um selo do jornal, colocar e trocar na banca para ter uma coleção? Era muito comum, inclusive era uma maneira que as revistas tinham de vender semanalmente, porque você precisava daquele selo que era recortado, não é isso? Isso, você tinha que recortar, colar, então já era uma gamificação ultra lúdica, porque você tinha todo esse trabalho cognitivo, comportamental, atitudinal, né? Tinha que ir lá e fazer aquilo. O que a gente vê hoje é muito disso que tinha lá atrás, está virtualizado. Então é pontos, cadastros, cliques, né?
Então, o selo que você tinha do jornal, hoje ele talvez seja um clique, seja um comentário, uma curtida. Então, você consegue criar. Aliás, a gente consegue criar agora aqui uma gamificação. Se a gente criar um stories aqui no Instagram agora, o que você está achando dessa entrevista no Café Corporativo? E fala o que você acha, e se você... quem der mais curtido ou quem compartilhar mais vai concorrer a uma caneca. Não dá ideia, que tem um monte de gente que quer minha caneca aqui. Então nós vamos fazer a propaganda aqui. Então, você acabou de engajar, né? Algo que em tese é intangível. Sim. Você está com a caneca que é tangível, mas você acabou de falar uma coisa interessante, a motivação. Todo mundo quer a caneca. Sim. Então, olha que legal, uma coisa que é tangível, que é a caneca, e de forma intangível você vai motivar as pessoas a curtir mais o seu programa, a curtir mais a entrevista mais curtida do ano, vai ganhar um kit da caneca, vai ganhar uma nova entrevista, várias questões. Então, o jogo, né, ele é algo que você traz à tona questões cognitivas e que você tem a experiência, tá? E aí existe um autor que é especialista na gamificação, que é o Johan Huizinga. Ele fala que o jogo, a brincadeira, é um treino para a vida real. E as pessoas elas vão se motivando de formas distintas? Por exemplo, cada tipo de jogo pode motivar um perfil diferente de pessoa? Claro, eu vou te dar o exemplo de jogo mesmo, jogo de futebol. Sim. Né? Eu tenho uma relação muito forte com o jogo de futebol porque eu vou muito ao estádio de futebol com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, cada um tem uma motivação predominante. Todo mundo quer ir lá ver o jogo. Tá. Os 3, eu e meus 2 filhos, queremos ir lá para ver o jogo. Mas o meu filho mais velho, ele quer ir para ver as estatísticas, quem está jogando melhor, quem está na ponta direita, na ponta esquerda, como que é o meio campo, qual que vai ser a estratégia de jogo, o que o técnico fez. Certo. A motivação do meu mais novo é porque ele quer comer pipoca, porque ele quer ficar gritando, ele quer subir no cavalinho, ele quer gritar, ele quer chamar o jogador. E eu tenho uma outra motivação que é assistir o jogo e cuidar dos 2. Então, o mesmo cenário tem 3 motivações diferentes. Para o mesmo jogo. Para o mesmo jogo. E se a gente tiver lá 2, 3, 10 mil pessoas, muito provavelmente você vai ter 10 mil motivações e não vai ter quase nenhuma igual. Pode ter uma parecida, mas vai ter sempre alguma coisa diferente. Então, por isso que na gamificação, o jogo é o que menos importa. O jogo em si. O importante é o quanto ele move a pessoa. O quanto ele move. Quantas curtidas eu vou ter que fazer naquele programa que eu entrei do Instagram, da empresa ABC, para acumular um número de pontos para eu poder trocar por um produto, um serviço, um benefício. Muito bom. Então, nesse sentido, como diz, né? E aí você tem outros autores, né? Que eles dividem esses jogadores em conquistadores, exploradores, outros que são mais processuais, analíticos, e você tem vários perfis. E dentro desse cenário de mudança comportamental que a gente vive hoje, principalmente pós-pandemia, não, talvez assim, já vinha mudando, mas a pandemia mostrou e aflorou muito mais a mudança comportamental em empresas, por exemplo. Se você fizesse uma pesquisa há 10 anos atrás e fosse perguntar se ele queria mais benefícios ou um salário maior, ele queria um salário maior e não importa o que ele tivesse que fazer. Hoje, jovens, eles querem ver qual que é a filosofia da empresa, valores, princípios, e o salário não é tão mais importante quanto o engajamento, a parte ecológica, a parte social da empresa. Então, isso é uma coisa comportamental. E aí você percebe que muitas empresas estão mais engajadas e elas fazem, por exemplo, eventos de dinâmicas de treinamento usando o quê? Exatamente jogos. Muito bom, Gustavo. Né? Então nós vamos fazer um intervalinho aqui, vamos ver nós vamos ter agora a dica de segurança do Grupo Ethics,
com o Pellegrino e voltamos daqui a pouco com um pouco mais deste assunto que é a gamificação. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são celulares à amostra nos painéis dos veículos. Existem várias práticas de furtos e roubos de celulares que permanecem fixados nos painéis dos veículos quando em trânsito. A ação realizada por meliantes a pé, de bicicleta ou moto, ao utilizar qualquer aplicativo no celular enquanto o motorista dirige. Opte por aqueles aplicativos que não necessitam da atenção da sua visão. O meliante circunda o seu veículo, avalia o aparelho e agressivamente o arranca do interior do automóvel, principalmente quando a vítima menos avisada transita com os vidros abertos. Existem casos de quadrilhas que andam entre os veículos em vias públicas com pedras enroladas em camisetas, na mão, que atacam quebrando o vidro do veículo. Nossa dica de segurança de hoje é não andar na pista esquerda das vias, corredor preferencial de motociclistas e também sempre com os vidros fechados. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo de hoje com o Gustavo Lintz, com o Luiz Gustavo Lintz. Ele que é dentista, mas que depois foi para a área de coaching, já faz algum tempo já é veterano nessa área também e especialista em gamificação. E a gente falava a respeito desse termo, gamificação, aqui no primeiro bloco, e sobre em quantos momentos da nossa vida a gente acha essa gamificação. Mas e na empresa, Gustavo? Como é que a gente coloca isso dentro do ambiente de trabalho para buscar um maior rendimento, não para trazer o nosso cliente diretamente, mas para buscar um maior rendimento do nosso colaborador, das nossas equipes? Excelente pergunta, Aguinaldo. As premissas da gamificação, né, elas são engajamento, motivação, o jogo e principalmente a participação voluntária. Né? Como eu falei, ninguém vai num jogo de futebol, num jogo de basquete, obrigado. Vai porque ele é motivado por alguma coisa. Então, como que a gente vai transformar essa participação voluntária se você tem lá um chefe, um presidente, um diretor que ele quer implantar um jogo? Então, um bom gestor, um bom líder, ele vai mapear essa equipe dele e procurar uma jornada do cliente interno dele. Nós temos jornada de cliente em programas de fidelidade e o líder ele tem alguns clientes que são os liderados dele, então ele cria uma jornada. E quanto mais ele conhecer essa equipe, ele consegue criar mecanismos, jogos e ferramentas para ter mais resultado efetivo. Então, porque como que é isso? Se eu pegar, antigamente eu ia estudar anatomia, eu tinha que sair de casa e ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia lá, que eu tinha 4 dias, 5 dias para devolver, tinha que ler, fazer um resumo, e isso dava resultado, né? Tanto que milhões de pessoas se formaram como médicos, dentistas, advogados, fazendo dessa maneira. Sim. Dá certo. Só que a gente foi percebendo ao longo do tempo que quando você trabalha o cognitivo, o comportamental, com alguns facilitadores que são cartas, tabuleiros, pedras, materiais lúdicos, né? Peças, equipamentos, que você pode ter o mesmo aprendizado ou um aprendizado mais profundo, porque você não precisa ficar perguntando muito. Chama-se muito hoje, usa aula invertida. Primeiro você fala o que é, depois o professor, o facilitador, ele explica, depois você vai lá pegar a enciclopédia, hoje virtual. Então, na realidade,
Quando eu vou fazer vou falar, por exemplo, de competências comportamentais. São 4 competências do DISC ou de qualquer outra teoria. Eu tenho uma apostila de 300 páginas. Eu vou dar, você vai ler, muito provavelmente você não vai entender tudo numa primeira vez se você não tiver muito antenado com aquilo. Mas você vai entender, talvez uns 20 ou 30%. Só que se eu inverter esse jogo, ao invés de eu te dar uma apostila, eu te der 4 cartas com 4 palavras, 4 cartas com 4 imagens, e pedir para você escolher as 4 que você mais se identifica, eu sem fazer nenhuma pergunta, você já vai escolher e provavelmente você vai me falar por que você escolheu, e aí eu já tenho um caminho da onde você quer, qual que é o teu perfil. E aí nesse momento você já está pensando em histórias, em situações que você viveu, que é comportamental, e aquilo aflora e aprofunda, porque você vai aprofundar naquilo que você escolheu. E depois você vai trabalhar as outras áreas que talvez você não tenha escolhido naquele momento. E eu consigo também trabalhar com alguns, aquilo que você falou no primeiro bloco dos programas de fidelidade, que estimula o cliente a comprar para ter pontos, para ter selo, para ter isso, aquilo. Eu posso fazer isso na empresa também. Por exemplo, um colaborador que cumpriu a meta ganha pontos para isso ou para aquilo, tem um prêmio, ou eventualmente eu criar uma competição, seja entre os colaboradores ou dos colaboradores como um todo para bater uma meta, é isso? Legal, excelente pergunta pelo seguinte. Na gamificação, sempre vai ter alguma competição, o que eles chamam de badges, né? Na internet, os badges. Eu vou ganhando prêmios, selos, pins. Não deixa de ser uma competição, mas onde ali todos podem ganhar. Mas quando você fala em ferramenta lúdica, não tem ganhar ou perder. Tem melhoria para todo mundo. Vamos pensar com melhoria para todos. Mais autoconhecimento, mais desenvolvimento e, consequentemente, mais resultados no final. Então eu tenho diversas linhas para fazer esse gamification. Eu posso fazer para bater meta, eu posso fazer para o autoconhecimento. Você pode fazer para um aprendizado. Eu acabei de falar da competência, para descobrir as suas competências comportamentais através de um jogo. Eu vou dar uma dica aqui, você falou de programa Fidelidade, como eu estou muito focado nessa área dos jogos eu transformei, né, 22 ferramentas que a gente tem nas nossas plataformas em 22 jogos. E facilita muito para uma equipe. Às vezes não dá para você fazer 40, 50, 60 pesquisas comportamentais, mas você consegue jogar o jogo com 60 pessoas num evento. Sim. Facilita muito. Agora, tem que ficar atento também, eu quis falar do programa Fidelidade, porque existem excelentes programas de fidelização. Porque ele engaja o cliente, ele aumenta o poder de compra de parceiros, ele melhora a relação cliente-empresa, a empresa ganha clientes que ela não tinha antes. Tá? Eu te apresento um programa de fidelidade que você não conhece, você acumula pontos de alguma forma e vai num restaurante numa outra cidade que você não conhecia. Para você foi excelente porque você foi num lugar novo. Para o cara pro dono do restaurante foi excelente porque ele não tinha você como cliente. E agora tem. E aí se ele fizer o trabalho de cliente mesmo, né? Opa, peraí. A Siri quer participar, ó. A Siri está jogando com a gente. Percebe, ó? Essa aqui é a gamificação da Apple. Sim. Ela ouve tudo que a gente está falando. Então, O duro é quando ela começa a contar para os outros aquilo que a gente está falando. Aí você tem que apertar rápido aqui. Mas o que é isso? Ela está pegando dados e daqui a pouco, muito provavelmente vai vir aqui no meu celular algum jogo para vender, algum jogo para comprar, alguma coisa de jogo eu devo receber nas próximas horas, né? Nos e-mails e tal. Só que esse dono de restaurante que você foi lá, se ele for um bom anfitrião, ele vai te atender bem e você vai voltar lá ou vai indicar para alguém. Ou vai trazer outras pessoas para aquele restaurante. Isso, né? Então, e aí eu sempre gosto de falar, fique atento, porque tem programa de fidelidade que é muito bacana, né? Você fica lá um ano e você tem o cartão, o cadastro e você acumula lá. Acumule 100 pontos e mais R$19,90 você retira uma bola de futebol. Só que a bola custa R$21,90.
sem o programa Fidelidade. Então, tomem cuidado com os programas Fidelidade. Fique atento, né? Porque às vezes demora muito mais para você acumular e aí prova que é uma estratégia. Sim. Que dá certo, mas né? Mas pode ser uma estratégia honesta, ela não necessariamente precisa ser uma estratégia onde um ganha para o outro perder, né? Nós podemos ganhar todos, né? É claro, mas aí entra porque você tem que ter... Eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? Falei você tem, por exemplo, alguém que acumula ponto que é um usuário num determinado programa de fidelização. Você tem no mercado diversos. O mais evidente para nós é o de milhas aéreas. Você viaja 1.000 quilômetros, ganha 2.000 milhas. Viaja 10.000 quilômetros, ganha 20.000 milhas e você vai acumulando lá. A partir de 10.000 você tira a sua passagem. Então isso a maioria que tem ou trabalha com isso entende esse termo, né? Cada milha vale um ponto, ou vale $1, ou vale R$1. Então imagina que um hotel que ele tem lá o ano inteiro, em todos os feriados e alta temporada, ele está lotado, não tem nem mais onde colocar cliente. Mas na baixa temporada e no tempo ocioso, ele continua tendo garçom, faxineira, camareira, luz, ele continua tendo que pagar. E aí ele tem que tirar do bolso ou tirar da alta temporada para manter o hotel na baixa temporada. Imagina que ele faz parte de um programa de fidelidade que existe um parceiro que vende materiais, insumos para hotéis, por exemplo, cama, mesa e banho, bebida, enfim, qualquer serviço para um hotel. E esse parceiro está cadastrado nesse clube, nesse programa de fidelidade. E ele pode, então, com aqueles pontos que ele adquiriu dentro do programa, ele compra esse serviço com as moedas. Luiz Gustavo Lintz, vamos fazer mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco para podermos fazer o encerramento, mas antes disso, vamos conhecer aqui o trabalho da Cuidare e do Edivaldo de Toledo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero falar um pouquinho sobre a síndrome do pôr do sol, que é uma síndrome neuroquímica quando o idoso portador de Alzheimer pode ser acometido no entardecer, que é quando esse idoso fica um pouquinho mais agitado, ele quer sair da localidade onde ele está, ele não se sente seguro e tudo isso daí é uma questão de segurança. Para ele, nós precisamos proporcionar esse ambiente seguro para que ele se sinta-se confortável. Uma das situações que a gente pode contornar é a música. Colocando músicas que remetem ele a um bem-estar, música clássica, uma música que ele tenha preferência, um apoio lúdico, onde a gente pode também pintar com esse idoso, fazer alguma atividade cognitiva com ele, com certeza esse período vai passar muito mais rápido. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau! Mais cafeína no nosso Café Corporativo de hoje com Gustavo Lintz, falando a respeito de gamification. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que eu consigo trazer isso na prática realmente e fazer o meu cliente permanecer aqui dentro da minha empresa, do meu comércio? Às vezes a gente tem a sensação de que todos esses jogos, né, de todos esses programas de milhas ou de pontos são todos iguais, que só muda o produto, muda o tipo de selo. Dá para inventar coisas novas? São parecidos, mas o método de fazer é igual. Fazer um jogo tem uma jornada ali. A jornada é cadastro, pontos e retorno, por exemplo. Sim. Então o método é o mesmo, o modelo aí que entra a criatividade. Então um homem vai comprar um terno, ele deve voltar naquela loja que ele comprou um terno 3 anos depois. A mulher compra um sapato, semana que vem ela está na loja. Então a vendedora da loja não precisa fidelizar muito, porque a mulher vai voltar na loja. Sim. Agora o homem, ele tem que ter uma estratégia de fidelização. Muito bom. Luiz Gustavo Lintz, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo e obrigado por ter falado sobre um assunto aí que não é tão comum no dia a dia a gente ouvir, mas é muito comum de participar deles, né? Com certeza, eu que agradeço a participação aqui, depois eu vou ver para comprar cadeira cativa aqui. Né? Verdade. E quem sabe ganha uma caneca. Agora essa aqui eu vou fazer um programa fidelidade aqui. Café Corporativo fica por aqui. Você, enquanto isso, está com a gente
no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. E o nosso objetivo é trazer um acervo realmente para que você possa consultar sempre que precisar de um assunto específico. Está lá no nosso YouTube, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.